Abre aspas. O sindicato não tem que mexer com política, tem que cuidar dos direitos dos servidores. Data base atrasada, carreira, remoções. Mas será que o sindicato não tem mesmo nada a ver com política? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com o nosso presidente Eduardo Couto. Mas antes, não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Prosa de servidor. Olá, servidor e servidora do Judiciário Mineiro. Eu sou Melissa Caldeira, sou terceira vice-presidente do Sejusmig. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camisa gola polo preta do Sejusmig com a logo da FENAJUDE. Estou aqui hoje com o Eduardo Couto, nosso presidente, a nossa primeira vez juntos aqui no podcast, né, Eduardo? Sim. Obrigado, Melissa. A gente está sempre na luta, né, nas ruas, no tribunal, mas aqui no podcast é a primeira vez que a gente está junto. Muito obrigado. Vou fazer minha audiodescrição também, né? Eu sou um homem de pele clara, cabelos castanhos já grisalhos, minha barba também bem grisalha, quase branca, né? Tô com meus óculos de grau e a camiseta polo também do Sejusmig, a minha branca, com a logo do Sejusmig e também a logo da FENAJUDE no braço. E hoje um tema muito importante aqui, que é a pauta da classe trabalhadora, né, Melissa? No dia 15 de abril, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei 1893 de 2026, dispondo sobre a negociação das relações de trabalho e a representação sindical no serviço público. Você quer falar um pouquinho sobre essa lei para a gente? Hoje o nosso tema aqui é importantíssimo, né? Pauta da classe trabalhadora, e esse projeto é um projeto muito importante. Antes, eu queria, assim, me chama muita atenção na frase inicial, né? Com a qual você abre aqui o nosso podcast. O sindicato não tem que mexer com política, tem que cuidar de direitos dos servidores, da base atrasada. Então, infelizmente, não é raro a gente ouvir isso na nossa categoria. Agora, a nossa vida é definida na política. Nós fazemos a luta sindical nas ruas, na mesa de negociações com o tribunal, que hoje está instituída, mas não está garantida por lei. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso. Mas quando o servidor, o mesmo servidor que fala que a gente tem que lutar por database, carreira, servidor, quando você vai no seu contra-cheque e vê cada rubrica daquelas, cada auxílio, o padrão de vencimento que você se encontra, a database que foi concedida, cada rubrica daquela, cada linha daquele no seu contra-cheque foi obtido com luta sindical e na política, porque tudo isso é decidido na política. Né? Tem o princípio da legalidade, a gente não consegue criar nenhum direito para o servidor se não houver uma aprovação de uma lei. Então a nossa vida é assim, decidida na política. E sindicato não é apolítico. O sindicato é suprapartidário. Nós não temos um partido político, mas nós fazemos política, sim, o tempo todo, que a política define e decide a nossa vida. Agora, falando especificamente do projeto, o projeto de lei 1893 de 2026. Esse projeto foi objeto de muita luta do movimento sindical como um todo, as entidades, os sindicatos, né, as entidades sindicais, federações, confederações e centrais. Ele trata da regulamentação da Convenção Coletiva 151 da Organização Internacional do Trabalho. Aí é preciso a gente fazer, Melissa, assim, um histórico, né? Olha só, a Convenção 151, ela foi aprovada pela OIT em 1978, né? Ela foi ratificada pelo Estado brasileiro no Decreto Legislativo 206 de 2010. Então ela foi ratificada há 16 anos, mas até hoje ela não foi regulamentada. Então, aprova-se a convenção coletiva, ela é ratificada pelo Estado brasileiro, mas a legislação brasileira ela precisa ser adaptada às regras contidas na convenção. E isso não foi feito até hoje. Agora, o grande avanço nosso é exatamente, a grande conquista é o presidente da República, o presidente Lula, e é bom lembrar que quem ratificou lá atrás, no Decreto Legislativo 206 de 2010, também foi o presidente Lula. Então, assim, não é uma coincidência, né? É alguém que está lá preocupado com a pauta da classe trabalhadora. E o que fala? O que consiste? O que é isso, né? Negociação coletiva. Então, a Convenção 51, ela traz para o âmbito das relações de trabalho no serviço público questões de suma importância, como a garantia da negociação coletiva, da mesa de negociações, do respeito à liberdade
sindical. Então, hoje nós temos uma mesa de negociações no tribunal, mas nem sempre foi assim. Nós já tivemos presidente de tribunal que simplesmente eu não sento mais com o sindicato. Ou escolher um sindicato, eu vou sentar com o sindicato A ou com o sindicato B. Isso são práticas antissindicais. Então, o servidor está muito acostumado, nos últimos anos, com a mesa de negociações, que ela é importantíssima, mas hoje ela não tem uma garantia legal. A gente acaba ficando à mercê do gestor da vez, né, os servidores lá do executivo do governador do estado, que decide sentar ou não sentar, estabelecer ou não estabelecer mesa de negociações, os servidores municipais também lá com o chefe do executivo municipal. Nós tivemos um exemplo muito negativo recentemente, que foi no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, que destituiu a mesa de negociações lá com os nossos co-irmãos lá do Sindicemp. Então, o papel dos servidores, das entidades, do movimento sindical como um todo foi fundamental para que culminasse com o envio do projeto, e esse projeto é fundamental para garantir, não porque o chefe do poder ele quer sentar, mas a legislação vai obrigar a ter a instituição de mesa de negociação. E só para dar um exemplo, eu lá na federação, nós participamos de uma manifestação no interior da Bahia, e a pauta era exatamente instituição de mesa de negociações, porque lá sequer havia mesa de negociações para os representantes dos trabalhadores sentarem com o patrão para poder negociar direitos, condições de trabalho. Então é isso, Melissa. Pois é, muitas vezes a gente pede para os servidores se manterem mobilizados ou participarem dos atos políticos junto com a gente, e aí eu queria saber qual que é o papel dessa mobilização no protocolo do projeto de lei. Não, esse papel ele é fundamental, né? E foi só essa mobilização, só em razão da mobilização que a gente garantiu o envio. Agora, o envio do projeto de lei, por si só, ele não garante. Então, o projeto vai tramitar, e aí eu tenho a informação atual do projeto, que vai ser designado como relator o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará. É um parlamentar alinhado às pautas da classe trabalhadora. Então, agora o momento, depois de muita luta para o governo enviar o projeto, a nossa luta agora é para que o projeto seja aprovado e sem alterações que prejudiquem os trabalhadores. Aí muito se fala também sobre a questão da liberdade sindical. Eu queria saber mais ou menos em que pé que nós estamos. Então, esse projeto, ele nasce a partir de negociações do movimento sindical com o governo federal. Então, só para o pessoal entender, foi instituído um GT, um grupo de trabalho, no âmbito da presidência da República, com a participação das centrais sindicais. E os debates, eles tocaram os debates lá em 4 pilares. O primeiro pilar, a própria regulamentação da 151 com a instituição da obrigatoriedade da negociação coletiva no âmbito do serviço público. O segundo pilar é exatamente a liberdade sindical, o direito dos representantes legitimamente eleitos terem os seus mandatos, a licença sindical, a licença classista, sem prejuízo da remuneração. Esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar, direito de greve. Daqui a pouco a gente pode falar melhor, porque hoje nós não temos uma legislação específica tratando do direito de greve no âmbito do serviço público. Aplica-se, por analogia, as regras lá da iniciativa privada. E o quarto pilar, financiamento sindical. Né? Com a reforma trabalhista lá de 2017, foi retirado o financiamento do movimento sindical e a luta custa. A luta não é barata. Eu costumo dar um exemplo que eu vejo em Brasília, eu já vi no intervalo do jornal aí mais famoso do país, no intervalo daquele programa também de domingo bem famoso, comercial do Simpro, que é o sindicato dos professores do Distrito Federal, do setor público, os professores que são servidores públicos. Isso é caríssimo, isso não custa menos de R$1 milhão. Então, e para a gente levar uma caravana para Brasília também, para fazer a luta, tudo isso tem um custo. Então, os debates no GT, 4 pilares: negociação coletiva no âmbito do serviço público, liberdade sindical, as licenças classistas, direito de greve e o financiamento do movimento sindical.
Aí daqui a pouquinho a gente pode falar o que realmente, efetivamente, foi enviado para o Congresso. Se conseguiram mandar os 4 pilares ou se não foi possível mandar os 4 pilares ainda. Acredito que a gente até pode falar disso. Você quer falar o que primeiro? Direito de greve, financiamento? Não, sobre O que foi, né? É isso. Tá, então, nós conseguimos efetivamente que esse projeto trate da questão da negociação coletiva, né, para que a gente tenha uma obrigatoriedade em relação à liberdade sindical e às licenças classistas, porque, gente, é uma negociação. E a gente tem hoje um Congresso, o Congresso mais conservador e mais antitrabalhador da história do país, infelizmente. Então, nas negociações, nós, né, os representantes da classe trabalhadora, nós tivemos que ver até onde que a gente podia avançar com um projeto concreto com possibilidade de aprovação. Em relação à licença classista, o projeto vem tratando no âmbito federal, das licenças classistas no âmbito federal. Até porque nós temos legislações estaduais e municipais, em alguns casos até melhor, né, mais benéfica do que a legislação que está se propondo no âmbito federal. Mas a ideia é que se regulamente no âmbito federal, mas com determinação para aqueles estados e municípios que não têm legislação tratando disso, que tenha a obrigatoriedade de legislar sobre o tema. Direito de greve. Em relação ao direito de greve, não teve consenso, não foi possível avançar, e o projeto inicialmente não está tratando do direito de greve. Principalmente no que diz respeito a percentuais, né? Então há um debate muito grande sobre percentuais mínimos em caso de deflagração de greve, e também houve uma divergência relacionada ao que é serviço público essencial e o que é serviço público inadiável. As entidades defendiam que o projeto deveria tratar sobre inadiabilidade e não essencialidade. Por quê? Porque todo serviço público é essencial. Se você vai falar assim, que o serviço público essencial não pode paralisar, não pode exercer o direito de greve, nenhum serviço público vai poder fazer greve, porque todos são essenciais. Educação é essencial, saúde é essencial, segurança pública é essencial, justiça, serviço social, tudo isso é essencial. Mas o que é inadiável? É possível você fazer uma greve na educação e depois você repor os dias? É possível. É possível você fazer uma greve no judiciário, manter um atendimento mínimo para as questões inadiáveis? É possível. Então não houve consenso em relação à terminologia se é essencial ou se é inadiável, e muito menos ainda nos percentuais. O governo, infelizmente, e aqui a gente precisa ser claro também, né, aplaudir quando tem que aplaudir, criticar quando tem que criticar. Porque nós não somos governo, nós somos sindicato. E aí os representantes do governo, eles queriam um percentual muito grande. Ora, se você faz uma greve e você coloca aí que tem que ficar 70% da força de trabalho prestando serviço, não vai ter efeito nenhum. O efeito da greve é justamente ele causar o impacto até para que as pessoas vejam o valor que o trabalhador tem, que o serviço público tem. Então, o direito de greve, nesse momento, não está sendo debatido e, pior ainda, em relação ao financiamento. Né? Com esse congresso que a gente tem, discutir financiamento sindical, eu até vejo, né? Eu até posso ver os deputados lá que defendem patrão, né, defendem empresário, falar, sindicato está querendo voltar com imposto sindical. E não é isso, definitivamente não é isso. Eu não vejo espaço hoje para você discutir um modelo de volta do imposto sindical, mas nós podemos discutir sim, por exemplo, a contribuição assistencial ou a taxa negocial, que é quando você consegue um avanço, consegue aprovar uma pauta, você estabelecer uma taxa negocial e você aplicar essa contribuição a todos os trabalhadores de uma determinada categoria, sejam filiados ou não. Mas, ao fim e ao cabo, Melissa, o que está sendo discutido nesse projeto, então, é a negociação coletiva no âmbito do serviço público e a liberdade sindical, as licenças classistas, isso no âmbito federal. Então, a gente vai precisar continuar trabalhando, né, sobre o direito de greve e sobre o financiamento. Agora, sobre o direito de greve, ainda tem um ponto relevante que a gente precisa tratar aqui, que é um projeto que a FENAJUDE defende. Eu estou, né, como presidente aqui do Sejusmig, estou também coordenador geral da FENAJUDE, e nós defendemos uma PEC de deslocamento da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho para processar e julgar os litígios envolvendo as lutas sindicais dos servidores do Judiciário Estadual. Por quê, Melissa?
Quando a gente deflagra uma greve aqui, e a gente deflagrou greve em 2013, greve em 2015, 2013 eu fiquei 31 dias de greve, eu estava em estágio probatório e fiquei 31 dias de greve. E já era escrivão, né, que é um cargo que o juiz nomeia. Então, eu corri risco de perder o cargo que eu fui nomeado, corri risco do meu estágio probatório, mas não me omiti, ficamos 31 dias de greve. E ali, e em qualquer outra greve, quem que decide se essa greve é legal ou ilegal? O Poder Judiciário Estadual. Então a gente fica diante de uma situação que eu entendo que ela, ela não passa para a sociedade que há uma imparcialidade. A equidistância do julgador. A gente não pode presumir também que todo julgador vai ser parcial. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas não nos parece razoável que o próprio Tribunal de Justiça decida se uma greve é legal ou ilegal, uma greve que trata que um dos polos desse processo vai estar o próprio Tribunal de Justiça. Então, é um auto-julgamento. Então, o projeto da federação é, em caso de litígios envolvendo direitos dos servidores do Judiciário Estadual, deslocar a competência para a Justiça do Trabalho. Então, a gente está, primeiro, a gente precisa de um parlamentar para apresentar esse projeto, e como é PEC, a gente vai precisar de fazer um trabalho, e entra naquela pergunta que você falou da importância da luta dos trabalhadores. A gente vai precisar fazer um trabalho, se começar pela Câmara, a gente precisa de 171 deputados dando apoiamento ao projeto. Então vai ser um trabalho também hercúleo a gente conseguir apresentar o projeto e depois obter os 171 apoiamentos. Não, é mais do que justo, né, que o patrão não julgue a greve do próprio trabalhador, Exato. né? Então, eu queria ir também para o segundo bloco para falar um pouquinho sobre as lutas gerais da classe trabalhadora. Normalmente, o Sejusmig apoia esse tipo de luta, ainda que muitas vezes não diga respeito diretamente aos servidores. E aqui eu tenho até uma perguntinha um pouquinho polêmica, porque eu vi que a gente esteve presente na Marcha da Classe Trabalhadora e surgiram várias perguntas que a gente vai tratar em outro momento. Mas, a princípio, o Sejusmig tem apoiado a luta pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Por que a gente apoia como sindicato? Sim, mais um avanço que nós conquistamos perante o governo Lula, que foi o envio do projeto do fim da escala 6x1 com redução de jornada sem redução de remuneração. Por que a gente apoia esse projeto? Porque esse projeto, colegas, ele é por vida digna além do trabalho. E todos os trabalhadores e trabalhadoras merecem ter dignidade, não só os servidores públicos. Então esse é o primeiro ponto do porquê que a gente apoia. E digo mais, nós temos que apoiar também os projetos que eventualmente sejam enviados para trazer dignidade para os trabalhadores plataformizados, trabalhadores em plataformas, os entregadores por aplicativos, motoristas de Uber, para que haja regulamentação, para que a taxa que é cobrada, que hoje é uma taxa absurda, de 30%, 40%, 50%, eu entendo que isso tem que ser regulamentado. Esses grandes empreendimentos, e Uber 99, não poderia cobrar nunca mais do que, no máximo, 10% ali da taxa de retenção. Enfim, a gente não só apoia o fim da escala 6x1, mas vida digna além do trabalho para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, independente se são servidores públicos, seletistas ou os trabalhadores por plataformas. Aí você pergunta, né? Mas o sindicato é um instrumento de luta corporativa ou luta de classes? Nós somos um instrumento de luta de classes. É preciso que nós entendamos que há, sim, luta de classes. A luta de classes existe. É o primeiro ponto que nós temos que reconhecer. Existe luta de classes? Sim ou não? Sim, ela existe. Ela é muito clara. No próprio Congresso Nacional, o tempo todo, há disputa de interesses. De um lado, os detentores do poder, do outro lado, a classe trabalhadora. E o papel do sindicato, ele tem um papel social, que vai além dessa luta corporativa aqui. Nós temos, sim, a nossa pauta de reivindicações, melhoria na carreira, database, auxílios, condições de trabalho. Mas nós temos que enxergar que, primeiro, existe a luta de classe, e depois, onde nós estamos dentro da luta de classe. Nós somos detentores do capital? Alguém que está me assistindo, que tem algum banqueiro aí me assistindo? Tem algum servidor do tribunal que, além de ser servidor do tribunal, é dono de um banco?
Não tem, né? Então, nós não somos detentores do capital. Então, reconhecendo que existe luta de classes, o segundo ponto é nós enxergarmos onde estamos na luta de classes. E onde nós estamos? Classe trabalhadora, classe operária. Nós somos operários dentro do Poder Judiciário. Então, Eduardo, eu queria passar por uma questão mais polêmica, como eu falei. Nós estivemos na marcha da classe trabalhadora, nós divulgamos nas nossas redes sociais e a gente notou algumas perguntas das pessoas que não entenderam muito bem o que a gente estava fazendo ali, o que a gente estava apoiando, por que a gente estava lá, em vez de lutar por direitos específicos de servidores. Melissa, e não só na marcha da classe trabalhadora, na marcha das Margaridas, também, que é uma marcha histórica que acontece, se eu não me engano, de 4 em 4 anos, nós somos questionados também, inclusive por mulheres. O que o Sejusmic estava fazendo na Marcha das Margaridas? Então, eu acho que há um erro aí de avaliação, e eu acho até por as pessoas não se enxergarem enquanto classe trabalhadora. Eu vejo muitos colegas nossos falando, não fala nem que é servidor, eu sou serventuário da justiça. Então parece que acha ou quer estar numa casta diferenciada. E não, meu amigo. Você é operário, você é trabalhador. Pois é, aí eu estou aqui com um comentário de uma servidora numa postagem sobre a marcha da classe trabalhadora. Abre aspas. Nós do TJMG não trabalhamos na escala 6 por 1. Acho desvio de finalidade o nosso sindicato levantar essa pauta. Vamos manter o foco das postagens em assuntos relativos à nossa categoria? Fecha aspas. Essa eu vou responder com um poema. Eu já até sei que poema que vai ser. Primeiro vieram, levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados. Estou no judiciário, né? Estou empregado, não me importei porque eu tenho meu emprego. Também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, colegas, é isso. Enquanto você acha que a gente não tem que importar com quem está na escala 6 por 1, não tem que importar com motorista de aplicativo, quando chegar a reforma administrativa de novo, não vai ter ninguém para se importar com a gente, porque eles não têm direitos. Eles, sem direito, eles não conseguem abraçar a gente para vir fazer a nossa luta. Na reforma trabalhista de 2017, quero trazer outro exemplo concreto, muita gente também questionou o que o sindicato está fazendo mexendo com luta contra a reforma trabalhista. E está tratando lá do pessoal, os seletistas. Muito por essa concepção de luta de classes, e a gente tem que ter lado na luta de classes, que é o lado da classe trabalhadora, e também foi lá na reforma trabalhista que acabaram com o financiamento do movimento sindical. Muitos sindicatos simplesmente deixaram de existir. O Sejusmig ele continua forte, não tem feito cobrança da taxa negocial, porque nós temos um índice de filiação muito grande, uma categoria que compreende no Sejusmig um instrumento de luta. Mas esse pensamento ele é equivocado, que nós devemos apenas focar na pauta corporativa. E a escala 6 por 1, ela não é restrita apenas à iniciativa privada, não. Existem servidores públicos na escala 6 por 1. E o mundo, né, dito desenvolvido já discute a escala 4 por 3, onde várias empresas adotaram a escala 4 por 3 e ficou comprovado que a produtividade aumentou. O servidor com qualidade de vida no trabalho, com vida digna além do trabalho, com tempo para a família, para ir ao parque passear, para ir à igreja, para descansar, né? Às vezes as pessoas só querem ter tempo de descansar. A produtividade, ela tende a aumentar. E eu até queria dizer o seguinte, o Sejusmig está à frente do seu tempo. Porque aqui no Sejusmig nós temos os nossos trabalhadores e trabalhadoras e na escala 5 por 2. Muito antes de ter essa discussão no Brasil, a escala aqui do Sejusmig ela já é 5 por 2, né, sem nenhum tipo de redução. A gente teve um outro comentário na postagem sobre a marcha da classe trabalhadora, abre aspas. Tudo acontecendo no TJMG e o que de direito, em caixa alta, dos servidores estão movimentando.
Ou já esqueceram do motivo desse sindicato existir? Não vejo o sindicato de outros trabalhadores deixando de priorizar os seus. Fecha aspas. Mais uma vez, eu digo que é um erro de compreensão, né? Um erro conceitual, porque o sindicato, nós estamos inseridos na luta de classes, né? Lá na Marcha da Classe Trabalhadora, especificamente, nós tínhamos lá todas as centrais dos trabalhadores da iniciativa privada, as centrais dos trabalhadores do serviço público, sindicatos da Justiça Estadual, acho que tinha mais de 10 lá, representando os trabalhadores. Mas uma coisa, Melissa, não prejudica a outra. A gente continua fazendo a luta interna nossa aqui. Nós acabamos de ter uma conquista gigantesca nos auxílios, principalmente no auxílio saúde. Nós acabamos de aprovar na Assembleia Legislativa a recomposição da database de 2025. E nós já encaminhamos para o Tribunal de Justiça, e uma das principais bandeiras de luta nossa agora, a recomposição da database 26 acrescida das perdas históricas acumuladas. Está em quase 12%. Mas a luta por carreira, remoção, a defesa do concurso público, condições dignas de trabalho, luta contra o assédio moral, sexual, todas as formas de discriminação. Então a gente tem muitos diretores e diretoras aqui, um corpo de funcionários, a gente tem muita gente boa aqui no sindicato para fazer a luta, mas não só a luta a nossa pauta de reivindicações especificamente da categoria de servidores do Poder Judiciário, mas toda essa luta ampla em prol da classe trabalhadora. Eu quero até lembrar que a gente consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Não sou só eu e você aqui no sindicato, por exemplo. Então, enquanto a gente estava lá na Marcha da Classe Trabalhadora, nós tivemos diretores e trabalhadores que estavam no curso sobre saúde mental. A gente teve um diretor que estava em reunião com o tribunal, nós tivemos diretores que estavam organizando o nosso encontro regional de Montes Claros também, que vai ser agora nesse mês de maio. Já aproveita e já convida o pessoal. Quero convidar quem estiver assistindo e for da região aí de Montes Claros para se inscrever, que nossas inscrições vão até dia 8, né, pessoal? 8 de maio. Até dia 8 de maio vocês têm aí para se inscrever. O evento, dia 23 de maio, é em Montes Claros. Isso, dia 8 para se inscrever. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós estávamos na Marcha da Classe Trabalhadora, simultaneamente, Rui, Sheila, Felipe, Raquel estavam num treinamento, uma capacitação importantíssima sobre saúde mental, o combate ao assédio. No mesmo momento, o Ronaldo estava em reunião no Tribunal de Justiça. Isso. E outros diretores, a Willa e Yara, estavam em Montes Claros. A Ana Maria organizando o Encontro Regional Montes Claros. Então, exatamente. Assim, nós estávamos em várias frentes e eu acho que o sindicato funciona muito bem. Assim. Então não quer dizer que a gente está lá na Marcha da Classe Trabalhadora, se a gente está lá e nada mais está sendo feito. Não. O sindicato aqui não para e a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. E por várias vezes a gente faz isso, né? Tem dia que uns estão no tribunal, outros estão na Assembleia. Então aqui a gente não para. As visitas, né? A gente já teve semanas de ter 3 equipes diferentes em 3 partes diferentes do estado fazendo as visitas, o trabalho de base com os nossos filiados. Eu acho importante explicar isso porque quem não está aqui no dia a dia às vezes não percebe, né? Então, passando aqui para a próxima questão, um servidor comentou uma publicação nossa abordando a importância sobre a democracia. Abre aspas. O sindicato tem partido agora? É sério essa postagem? Fecha aspas. A gente já comentou um pouquinho aqui, né? O sindicato não tem partido, né? Mas o sindicato não é apartidário, o sindicato é suprapartidário, eu diria. E o sindicato não é apolítico, né? Nós estamos na política o tempo todo. A política que vai decidir quais direitos os servidores públicos terão ou não. A política que vai definir as políticas públicas, sociais, visando reduzir as desigualdades, né? Política de habitacional, moradia, valorização de salário mínimo. Nós tivemos agora um outro projeto importantíssimo do governo, foi aprovado já a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, que atingiu uma grande parcela do serviço público, inclusive. Então, o sindicato não tem partido A ou B, nós somos sindicato. Eu até falei aqui antes que nós não somos governo. Nós aplaudimos quando tem que aplaudir e criticamos quando tem que criticar. Nós não somos governo, nós somos sindicato.
Agora, não é uma instituição apolítica, pelo contrário, a gente está lutando na via política quase que o tempo todo. Pois é, e eu queria também falar aqui sobre os nossos servidores que são mais engajados, que acompanham a nossa luta, porque nem só de Acabou os críticas a haters? gente vive Acabaram os aqui. haters, agora vamos para os Acredito fãs? que sim. É, agora os fãs, né? Porque... Abre aspas. Parabéns, Sérgio Smig. Somos trabalhadores brasileiros e fazemos parte da luta de todos, sem divisões e posturas egoístas. Estamos juntos. Fecha aspas. Então, aqui é uma servidora que tem consciência de classe, tem consciência do nosso trabalho, apoia o Sérgio Smig. Exatamente. E que a gente possa ampliar essa compreensão, né, da importância da luta de classe, da conscientização do nosso lugar. E quando a gente fala de luta de classe, a gente precisa ter consciência de classe também nas eleições. Tá vindo eleições aí, sempre que eu posso, eu falo disso, Melissa. É importantíssimo a eleição presidencial, né? Nós já temos candidato aí que está defendendo que, se eleito for, vai fazer uma nova reforma trabalhista, uma nova reforma previdenciária e vai tocar a reforma administrativa. Então, eu acho que não faz muito sentido um servidor público apoiar um tipo de projeto desse, depois, quando vem uma nova, nós acabamos de ser submetidos a uma reforma previdenciária, que teve aumento na idade para aposentadoria, aumento de alíquota de contribuição. Agora vamos votar num sujeito que defende a realização de uma nova reforma previdenciária. Então, servidor, me ajuda a te ajudar, né? Não adianta você votar nesse tipo de projeto e depois querer que a gente faz mágica para evitar uma nova reforma previdenciária, uma nova reforma trabalhista e uma reforma administrativa. Então, é importante a eleição presidencial, mas é tão importante quanto a eleição presidencial nós renovarmos o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, elegendo legítimos representantes da classe trabalhadora, pessoas que vão nos representar na Câmara, na Assembleia e no Senado. Lembrando que esse ano a gente tem 2 votos, vai renovar 2/3 do Senado. Pois é, e ainda sobre política, a gente teve um servidor que comentou num vídeo que os diretores criticavam o fato do tribunal julgar as greves dos servidores, como a gente falou anteriormente. Abre aspas. O sindicato precisa fazer uma campanha forte de conscientização da classe para que não votem em políticos da extrema-direita. São muitos os servidores sem um pingo de consciência da classe. Fecha aspas. Meio que eu fui antecipando, né, as perguntas, mas aqui, novamente, o sindicato não é partidário. Em momento algum, a gente vai vir num podcast que fala vote no partido tal, não vote no partido Y. Agora, quando ela fala aqui de extrema-direita, a gente está falando na dinâmica da política, nós temos lados, né? Nós temos a extrema-direita, a direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. E a gente vê com dados, com projetos que foram aprovados, quem são, no espectro, né, que a gente está falando de espectro político, né? Dentro desse espectro político, qual que são os espectros, né, que normalmente defendem a classe trabalhadora, que normalmente apresentam projetos para retirar direitos. E o que a gente vê, na extrema-direita, esses projetos de privatização, de retirada de direitos, de reformas prejudiciais para a classe trabalhadora, parlamentares que votam contra projetos que visam a redução das desigualdades. Nós tivemos parlamentar, por exemplo, mais bem votado de Minas Gerais e do Brasil, votando contra o projeto lá do Vale Gás. Quantos acidentes nós temos com pessoas que não têm acesso ao gás de cozinha, em queimaduras, porque tem que utilizar álcool e lenha para fazer as suas refeições. Então, da mesma forma, o projeto que congelou, a Lei Complementar 173, que congelou os nossos direitos por 1 ano e meio. Quem foi o autor daquele projeto? O governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, extrema-direita. Quem foi que fez a última reforma da Previdência, que super prejudicial? O governo Bolsonaro e, aqui em Minas, a reforma estadual, o governo Zema. Então, é preciso dar nome aos bois. É preciso que a gente enxergue, que a gente reconheça
que dentro do espectro político, qual que é o lado que ataca a classe trabalhadora e qual o lado que defende a classe trabalhadora. Aí não é uma escolha difícil. Não é quando a gente tem consciência de classe, quando a gente identifica qual que é o lado da política que nos massacra o tempo todo, nós, classe trabalhadora, e qual o lado que nos defende. Aí realmente não é uma escolha difícil. Bom, então nós chegamos ao fim de mais um Prosa de Servidor. Eduardo, se você também quiser fazer suas considerações finais. Então, primeiro agradecer, né? Agradecer a você, parabéns aí pela condução do programa. Agradecer a nossa equipe de comunicação também, Carol, Carla, Maíra, Wallace, que é a equipe que produz aqui o podcast Prosa de Servidor. Esse é um assunto importantíssimo, então vamos discutir, vamos debater aí nos fóruns, com seus colegas, na hora do cafezinho, vamos conversar sobre os nomes que estão sendo apresentados aí nas eleições, vamos conversar em casa, com seus familiares, vamos conversar com seus vizinhos, o vizinho de um lado, do outro, da frente, vamos falar na feira, no supermercado, vamos falar de política. É preciso falar de política. E tem um político que falava o seguinte, o pior congresso é sempre o próximo. Então, hoje é o pior, hoje nós temos o pior. E tem essa máxima que o próximo é sempre o pior. A gente precisa de mudar isso. A gente precisa trabalhar para que o próximo Congresso Nacional, né, Câmara e Senado, a próxima Assembleia, a próxima formação da Assembleia Legislativa seja melhor do que... E a correlação de forças seja melhor. Porque fica muito difícil, gente. A correlação de forças, ela é muito adversa para nós. Então, a gente apresenta um projeto bom, como esse, a PEC aqui da alteração da competência legislativa para processar e julgar. Tem uma outra importantíssima, que é a PEC 6, que trata do fim da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados. Então você, servidor aposentado e aposentado que nos assiste, você trabalhou 30, 35, 40 anos e continua contribuindo para a Previdência. Sabe por quê? Porque em determinado momento histórico, político, decidiram que vocês deveriam continuar pagando. E agora a classe trabalhadora tem uma PEC lá para dizer, não, quem trabalhou 35, 40, contribuiu para o sistema previdenciário, não é justo que ele continue pagando. Agora, nós temos força para aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados e no Senado. Hoje, a correlação de força é muito ruim. Agora, como vai ser a correlação de força na próxima legislatura, aí depende de você. Obrigada, Eduardo, pela disponibilidade. Obrigada, Wallace, Carol, equipe de comunicação. Obrigada a vocês que estão nos assistindo ou ouvindo. Não sei se você está vendo a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Mas eu vou aproveitar então o momento para pedir para vocês não se esquecerem de seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E nós voltamos no dia 1º de junho. Até lá. Até lá. Prosa de Servidor.